Um milionário endurecido por números e contratos decide realizar pessoalmente um despejo. Ao invadir a casa, encontra uma menina protegendo um bebê. Ali, no chão mofado daquela casa, uma verdade o destrói e o reconstrói. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O céu de São Paulo amanheceu cinzento naquela terça-feira, combinando perfeitamente com o humor de Augusto Mendonça. Aos 52 anos, ele era um dos empresários mais influentes do mercado imobiliário brasileiro, conhecido tanto por sua visão estratégica quanto por sua frieza nas negociações. Seu império, a Mendonça Incorporações, possuía mais de 50 empreendimentos espalhados pela capital paulista, desde arranha-céus luxuosos na Avenida Faria Lima até condomínios populares nas periferias. No entanto, essa manhã em particular irritava Augusto profundamente. Sentado em seu escritório no 45º andar, com vista para o Parque Ibirapuera, ele revirava nervosamente os papéis sobre sua mesa de mogno importado. As planilhas de inadimplência mostravam números que faziam seu sangue ferver. O relatório mensal indicava que os atrasos de pagamento haviam aumentado 7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Irresponsáveis, murmurou entre os dentes, ajustando o nó de sua gravata italiana. Acham que podem viver às custas dos outros. Camila, sua assistente pessoal há mais de 10 anos, entrou silenciosamente na sala, trazendo uma xícara de café preto sem açúcar, exatamente como ele preferia. Senhor Mendonça, o doutor Leonardo está esperando para a reunião das 9, informou com voz neutra, já acostumada aos humores voláteis do chefe. Que espere, respondeu secamente, sem levantar os olhos. Antes preciso resolver um assunto. Separou um processo específico da pilha que chamava sua atenção. Particular. O caso de uma casa modesta no bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O imóvel parte de um conjunto habitacional antigo que a empresa havia adquirido anos antes, estava com aluguéis atrasados há 6 meses. As notificações enviadas, segundo o relatório, foram todas ignoradas. O que diz o departamento jurídico sobre este caso? Perguntou a assistente. Já obtivemos a ordem de despejo há 2 semanas, senhor. A equipe está aguardando apenas sua autorização para proceder. Augusto franziu o senho. Geralmente, esses procedimentos eram executados pelo setor responsável, sem necessidade de seu envolvimento direto. Mas algo nesse caso particular o incomodava. Talvez fosse o valor, pequeno demais para justificar tanta resistência em pagar. Ou talvez fosse apenas seu péssimo humor daquela semana. Cancele meus compromissos da manhã, ordenou, levantando-se abruptamente. Vou pessoalmente resolver isso. Camila pareceu genuinamente surpresa. Senhor, o senhor mesmo vai até lá? Algum problema com isso? Devolveu com rispidez. Não, senhor, apenas não é o procedimento habitual. É hora de alguns inquilinos aprenderem que não estamos brincando, respondeu pegando seu paletó. E às vezes, uma visita do dono faz mais efeito que 10 oficiais de justiça. Na garagem do edifício, dispensou seu motorista e optou pelo próprio veículo, uma SUV blindada de luxo. Enquanto dirigia pelas avenidas congestionadas de São Paulo, seus pensamentos oscilavam entre a irritação pelos negócios e um vazio persistente que o acompanhava há meses. Fazia exatamente 8 meses que Pedro, seu único filho, havia desaparecido. Aos 23 anos, o rapaz havia abandonado a faculdade de administração, onde estudava a contragosto, após uma discussão particularmente acalorada com o pai. Augusto exigia excelência, compromisso, dedicação, valores que, segundo ele, haviam construído seu império. Pedro, por outro lado, sonhava com uma vida diferente. Falava em encontrar seu próprio caminho, ideias que Augusto considerava absurdamente românticas e imaturas. Naquela noite fatídica, as palavras trocadas foram como facas. Você é uma decepção, Augusto havia dito entre outras crueldades. Na manhã seguinte,
Pedro havia partido levando apenas uma mochila, seu violão e o relógio de bolso que pertencera ao avô, uma relíquia familiar que Augusto havia presenteado ao filho quando completara 18 anos. Desde então, apesar de todos os recursos empregados, detetives particulares, recompensas, contatos com autoridades, nenhum único rastro do rapaz. Era como se Pedro tivesse evaporado na imensidão de São Paulo. A única coisa que deixou foi uma carta curta. Preciso encontrar meu lugar no mundo. Não me procure. O trânsito lento deu a Augusto tempo para remoer esses pensamentos dolorosos. Os consultores, psicólogos e amigos próximos sugeriam que talvez essa busca obsessiva por controle e perfeição nos negócios fosse uma forma de compensar a impotência que sentia pela ausência do filho. Ele descartava essas análises como psicologia barata, mas no fundo sabia que havia verdade nelas. Quando finalmente chegou ao Capão Redondo, o contraste com o centro financeiro era gritante. Ruas estreitas, calçadas quebradas, fiação elétrica exposta e improvisada. Encontrou o endereço com certa dificuldade. Uma casa simples, com pintura descascada, em uma rua de paralelepípedos irregulares. Estacionou em frente e permaneceu alguns minutos observando. A construção era modesta, mas não parecia abandonada. Uma cortina fina balançava levemente na janela frontal, sugerindo presença. Um varal no pequeno quintal lateral sustentava algumas roupas infantis. Crianças, pensou com uma pontada de irritação. Famílias com crianças sempre complicavam os despejos, geravam má publicidade, atraíam assistentes sociais. Mas ele já estava ali e não voltaria atrás. Pegou a pasta com os documentos, incluindo a ordem judicial, e caminhou decidido até a porta. Bateu 3 vezes com força. Nenhuma resposta. Bateu novamente, mais insistentemente. Silêncio. Sei que tem alguém aí dentro, elevou a voz. Sou Augusto Mendonça, proprietário deste imóvel. Tenho uma ordem de despejo. Abra a porta, ou serei forçado a chamar as autoridades. Aguardou mais alguns instantes. Nada. Sua paciência, já escassa naquela manhã, esgotou-se completamente. Testou a maçaneta e, para sua surpresa, a porta não estava trancada. Abriu-a lentamente, invadido por uma sensação estranha, uma mistura de autoridade e transgressão. A sala pequena estava na penumbra, com as cortinas parcialmente fechadas. Um cheiro de ervas e umidade preenchia o ambiente. Móveis escassos, mas limpos. Uma mesa de madeira barata com 3 cadeiras desiguais. Na parede, alguns desenhos infantis presos com fita adesiva. "Tem alguém em casa?" chamou, avançando alguns passos. Foi quando ouviu um ruído vindo do cômodo ao lado. Virou-se, rapidamente naquela direção, preparando-se para confrontar quem quer que estivesse se escondendo. Mas o que viu ao cruzar a porta fez seu coração parar por um instante. No pequeno quarto mal iluminado, uma menina estava de pé ao lado de um colchão colocado diretamente no chão. Não devia ter mais que 8 anos. Vestia uma camiseta desbotada, grande demais para seu corpo franzino, e shorts jeans remendados. Seus pés descalços repousavam firmemente sobre o piso de cerâmica quebrado. Mas não foi sua presença que paralisou Augusto. Foi sua postura. Ela se mantinha como uma guardiã, os braços cruzados protetoramente sobre o peito, o queixo erguido em desafio, os olhos fixos nos dele sem demonstrar medo. "O que o senhor quer aqui?" perguntou com uma voz surpreendentemente firme para alguém tão pequeno. Augusto, momentaneamente desconcertado, recuperou a compostura. "Sou o proprietário deste imóvel. Vim porque há vários meses de aluguel atrasado." A menina não recuou. "Meu nome é Yasmin. Sei que estamos devendo. Estou juntando dinheiro." Mas ainda não consegui o suficiente. Havia algo na maneira como ela falava. Uma maturidade forçada, uma dignidade que não pertencia à infância, que o incomodou profundamente. Seus olhos então se desviaram para o colchão atrás dela, onde notou um movimento. Sob um cobertor, fino e uma criança ainda menor se remexia inquieta. Um bebê, talvez de pouco mais de 1 ano, com o rosto corado pela febre. "Onde estão seus pais?" perguntou.
sua voz perdendo um pouco da dureza inicial. Minha mãe se foi, respondeu simplesmente. Faz quase 2 meses. Se foi? Como assim? E seu pai? Nunca conheci meu pai. Era só minha mãe, eu e o Mateus. Ela indicou o bebê com um gesto de cabeça. Ela ficou doente, muito doente. Não conseguiu melhorar. As implicações do que a menina dizia atingiram Augusto como um soco. Estava diante de 2 crianças aparentemente abandonadas, sobrevivendo por conta própria. Você está dizendo que vocês estão sozinhos aqui, sem nenhum adulto? Yasmin assentiu, sem demonstrar autocompaixão. Eu cuido do Mateus. Dou banho. Nele faço comida. Dou os remédios quando ele fica doente. E como vocês se sustentam? Faço trabalhos. Limpo quintais, entrego recados, ajudo na barraca da Dona Zefa na feira. Às vezes, as pessoas me dão comida também. Ela hesitou, depois acrescentou. Sei que não é o suficiente para pagar o aluguel, mas estou tentando. Augusto sentiu algo estranho acontecer dentro de si, uma fissura em sua armadura de indiferença. Colocou a pasta de documentos sobre uma cadeira próxima e se aproximou do colchão. O bebê tremia levemente, apesar do calor do dia. Ele está doente? Há quanto tempo? Desde ontem à noite. Começou com febre. Dei o remédio que tinha, mas acabou. Ia sair para comprar mais, depois que ele dormisse um pouco. Augusto se ajoelhou ao lado do colchão, observando mais de perto a criança febril. Foi quando seu coração quase parou. Sob o cobertor surrado, parcialmente escondido, estava um objeto que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. O relógio de bolso de prata, com iniciais gravadas que havia pertencido ao seu pai e que ele havia dado a Pedro. O mesmo relógio que seu filho levara consigo ao desaparecer. Com mãos trêmulas, Augusto afastou delicadamente o cobertor para ver melhor o rosto do bebê. O choque da descoberta o fez cambalear para trás. Aqueles olhos eram os olhos de Pedro. O mesmo tom de verde acinzentado, as mesmas sobrancelhas ligeiramente arqueadas. O formato do queixo, idêntico ao de seu filho. Este bebê, murmurou sentindo a garganta subitamente seca. Quem é ele para você? De onde ele veio? Yasmin se moveu protetoramente para mais perto do pequeno. É meu irmão. Quer dizer, não de sangue. Minha mãe o encontrou. Encontrou? A voz de Augusto estava quase irreconhecível. Sim, uma noite há uns 7 meses. Ela voltava tarde do trabalho e ouviu um choro perto do ponto de ônibus. Era ele, enrolado em um cobertor com esse relógio. Havia um bilhete pedindo para cuidar dele. Minha mãe procurou, mas não encontrou ninguém. Não podia deixá-lo lá sozinho, então o trouxe para casa. A mente de Augusto girava vertiginosamente, tentando processar aquela informação. Pedro havia desaparecido há 8 meses. Este bebê estava com a família há 7. O relógio de família estava ali. As coincidências eram impossíveis de ignorar. O bilhete, conseguiu articular. Você ainda o tem? Yasmin assentiu e foi até uma pequena cômoda de madeira no canto do quarto. De uma gaveta, retirou um pedaço de papel dobrado e desgastado nas dobras, evidenciando que havia sido aberto e fechado muitas vezes. Entregou-o a Augusto com um gesto solene. Com dedos trêmulos, ele desdobrou o papel. A caligrafia era inconfundivelmente a de Pedro. Por favor, cuide dele. Seu nome é Mateus. Não posso dar a ele o que merece. Este relógio é tudo o que tenho de valor para ajudar em seus cuidados. Um dia, talvez, poderei voltar. Até lá, só peço que o ame como eu o amo. As lágrimas que Augusto havia reprimido, por meses começaram a escorrer por seu rosto. Pedro havia tido um filho. Seu filho tinha um filho. Ele era avô. E durante todo esse tempo, em que empregava recursos imensos procurando Pedro, seu neto estava a poucos quilômetros de distância, sendo cuidado por uma família que mal tinha o que comer. Onde está Pedro? Perguntou, quase em um sussurro. O pai dele, o homem que deixou este bilhete. Yasmin sacudiu a cabeça. Nunca o vimos. Minha mãe tentou encontrá-lo no início, mas não havia nenhuma informação, nenhum contato, apenas o bebê
E o relógio? O pequeno Mateus gemeu no colchão, chamando a atenção de ambos. Yasmin imediatamente se ajoelhou ao seu lado, passando a mão pela testa quente. Ele precisa de um médico, disse Augusto, recuperando parte de sua objetividade. Vou levá-los a um hospital agora mesmo. O medo atravessou os olhos da menina. Não podemos ir. Se descobrirem que estamos sozinhos, vão nos separar. Vão levar o Mateus para um lado e eu para outro. Augusto compreendeu o dilema. O sistema de assistência social, que ele conhecia apenas por estatísticas em relatórios, era agora uma ameaça real para estas crianças. Ninguém vai separar vocês, afirmou com uma convicção que não sabia que possuía. Vou cuidar pessoalmente para que isso não aconteça. A desconfiança era evidente no olhar de Yasmin. Por quê? Há 5 minutos o senhor veio para nos expulsar daqui. A pergunta atingiu Augusto como um tapa. Ela estava certa. O que havia mudado? Tudo, na verdade. Em questão de minutos, seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Porque este bebê... Começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Acredito que ele seja meu neto, o filho do meu filho Pedro, que desapareceu há 8 meses. Este relógio pertenceu ao meu pai, e eu o dei ao Pedro. A letra no bilhete é dele. Yasmin o estudou por longos segundos, como se avaliasse a veracidade de suas palavras. O relógio tem umas letras gravadas atrás, disse finalmente. AMR. Respondeu Augusto prontamente. Augusto Monteiro Ribeiro, o nome do meu pai. Algo no olhar da menina mudou. Uma pequena brecha na muralha de desconfiança. Se o senhor é mesmo o avô dele, vai cuidar dele direito? Vai deixar que eu continue. Cuidando dele também? A pergunta tão direta e ao mesmo tempo tão carregada de significado tocou Augusto em um lugar que ele não sabia mais que existia. Sim, respondeu com sinceridade. Prometo que vocês dois ficarão juntos, e vou cuidar de ambos. Yasmin permaneceu imóvel por alguns instantes, depois assentiu. Vou pegar as coisas dele, então. Enquanto a menina reunia rapidamente os poucos pertences, algumas roupas, uma mamadeira, um urso de pelúcia remendado, Augusto tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Camila, cancele todos os meus compromissos pelo resto do dia e entre em contato com o Dr. Marcelo. Diga que estou levando um caso de emergência para sua clínica particular. Sim, é extremamente urgente. Quando desligou, percebeu que Yasmin já estava pronta, com uma pequena mochila desgastada nas costas e o bebê febril nos braços. Apesar de sua aparente fragilidade, ela o segurava com uma firmeza que revelava prática e determinação. Deixe que eu o carregue, ofereceu Augusto, estendendo os braços. Yasmin hesitou, mas a condição de Mateus parecia piorar, e ela finalmente concordou. Augusto tomou o pequeno nos braços pela primeira vez, sentindo o calor da febre através do fino cobertor. Era como segurar algo infinitamente precioso e terrivelmente frágil ao mesmo tempo. Vamos, disse suavemente. Conheço um médico excelente que vai cuidar dele. Enquanto saíam da pequena casa, Augusto olhou para trás uma última vez. Aquele lugar precário, que horas antes representava apenas um número em sua planilha de inadimplência, havia acabado de mudar sua vida para sempre. A clínica particular do Dr. Marcelo Assunção, um dos médicos mais respeitados de São Paulo, raramente recebia pacientes sem agendamento prévio. No entanto, o nome de Augusto Mendonça abria portas, e em menos de meia hora após a ligação, o pequeno Mateus já estava sendo examinado em uma sala equipada com tecnologia de ponta. Yasmin permanecia ao lado da maca, os olhos atentos a cada movimento do médico, as mãos agarradas à barra de sua camiseta desbotada. Augusto notou como ela se posicionava, sempre protetora, sempre vigilante. Era difícil acreditar que uma criança de sua idade carregasse tamanha responsabilidade. É uma infecção respiratória, explicou o Dr. Marcelo após concluir o exame. Felizmente não é grave, mas poderia ter se complicado sem tratamento adequado. Vou prescrever antibióticos e antitérmicos. Ele precisará de muito descanso e hidratação nos próximos dias. Vai ficar tudo bem com ele? Perguntou Yasmin.
sua voz pequena, mas firme. O médico sorriu gentilmente para ela. Vai sim. Você cuidou muito bem dele até agora, é uma excelente enfermeira. Um leve rubor coloriu as bochechas da menina, talvez o primeiro sinal de que, por trás daquela maturidade forçada, ainda existia uma criança. Enquanto a enfermeira aplicava a primeira dose do medicamento, Dr. Marcelo conduziu Augusto para fora da sala. Augusto, o que está acontecendo? Essa criança é seu parente? É uma história complicada, Marcelo respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Acredito que esse bebê seja filho do Pedro. Os olhos do médico, amigo de longa data da família, se arregalaram. Pedro, seu filho? Sim, há evidências. Fortes, o relógio de família, um bilhete com a letra dele. E os traços, você mesmo pode ver. Mas isso é extraordinário. E a menina? Não tem relação sanguínea com ele. A mãe dela encontrou o bebê abandonado. Ela já não está mais aqui. A menina tem cuidado dele sozinha desde então. O médico franziu a testa. Sozinha? Quanto tempo? Quase 2 meses, pelo que entendi. Meu Deus, Augusto, isso é caso de conselho tutelar. Crianças desassistidas. Não, interrompeu Augusto com firmeza. Nada de conselho tutelar ou assistência social. Vou levá-los para minha casa. Vou cuidar deles. Mas você tem certeza? É uma responsabilidade enorme. Tenho. A convicção em sua voz surpreendeu até a ele mesmo. São apenas crianças, Marcelo, e uma delas provavelmente é meu neto. Não vou abandoná-los. Após receber as orientações médicas e os medicamentos, Augusto conduziu Yasmin e Mateus, agora um pouco mais confortável após a medicação, até seu veículo. A menina olhava com desconfiança para a SUV luxuosa. É muito grande, comentou enquanto Augusto ajustava o bebê conforto emprestado da clínica. É seguro, respondeu simplesmente. Coloque o cinto, por favor. Durante o trajeto até sua residência no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, Augusto observava pelo retrovisor as expressões da menina. Yasmin mantinha o olhar fixo na janela, absorvendo cada detalhe da cidade que passava rapidamente. Seus olhos se arregalavam diante dos arranha-céus, das lojas de luxo, dos carros importados. Você mora muito longe da nossa casa, comentou ela finalmente. São mundos diferentes, pensou Augusto, mas apenas respondeu. Sim, é um outro bairro. Quando? Finalmente atravessaram os portões eletrônicos da mansão Mendonça. Yasmin não conseguiu esconder seu espanto. A propriedade, com seus 2.500 metros quadrados, jardins impecáveis e arquitetura imponente, parecia saída de um filme. Você mora aqui sozinho? Se perguntou ela enquanto descia do carro. Sim, respondeu Augusto. Quer dizer, com os funcionários, a governanta, a cozinheira, o jardineiro, alguns outros. Como um castelo, murmurou a menina, ainda segurando firmemente a alça de sua mochila desgastada. Marina, a governanta que trabalhava para os Mendonça há mais de 2 décadas, os recebeu na porta com uma expressão de absoluta surpresa. Seus olhos saltaram de Augusto para as crianças, e de volta para Augusto em um questionamento silencioso. Marina, preciso que prepare 2 quartos, um para esta jovem, Yasmin, e outro com um berço para o bebê, Mateus. A governanta, habituada a não questionar as decisões do patrão, limitou-se a assentir. O quarto de hóspedes da ala leste está pronto, senhor. Quanto ao berço, talvez possamos adaptar rapidamente um dos quartos adjacentes. Faça isso, por favor. E providencie roupas e itens de higiene para ambos. Marina lançou um olhar compassivo para Yasmin, notando seus pés descalços e roupas gastas. Vou preparar um banho quente também. A menina deve estar cansada. Para surpresa de Augusto, Yasmin recuou um passo. Não vou me separar do Mateus, declarou, o queixo erguido em desafio. Prometi à minha mãe que sempre cuidaria dele. Augusto e Marina trocaram olhares. Foi a governanta quem respondeu com voz gentil. Querida, ninguém vai separá-los, mas o bebê precisa de um berço apropriado para se recuperar. Você pode ficar no quarto ao lado, com a porta aberta, e tenho certeza que o Sr. Mendonça vai
Instalar uma babá eletrônica para que você possa ouvir qualquer barulho. Yasmin olhou para Augusto, buscando confirmação. Ele assentiu. Prometi que vocês ficariam juntos, lembra? Uma promessa é uma promessa. Algo na solenidade com que ele pronunciou essas palavras pareceu convencer a menina, que finalmente relaxou os ombros. As horas seguintes foram de adaptação. Marina, com eficiência admirável, transformou um dos quartos de hóspedes em um confortável quarto infantil, com berço, trocador e todos os itens necessários para o bebê. Roupas novas foram providenciadas para Yasmin, que aceitou o banho quente com visível prazer, embora tenha insistido em ser rápida para não deixar Mateus sozinho por muito tempo. Enquanto isso, Augusto se retirou para seu escritório, onde fez várias ligações. Para seu advogado, solicitando informações sobre guarda provisória de menores. Para seu investigador particular, fornecendo novas pistas sobre o paradeiro de Pedro. Para sua assistente, cancelando compromissos da semana. Quando finalmente se permitiu um momento de reflexão, sentado em sua poltrona de couro com um copo de uísque nas mãos, a enormidade do que estava acontecendo o atingiu. Em questão de horas, sua casa silenciosa e organizada havia se transformado. Havia vozes infantis, passos apressados de funcionários, uma energia completamente diferente no ar. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Marina. Senhor, o jantar está servido. A menina está esperando. Ela não comeu. Ainda? Não, senhor. Disse que estava esperando pelo senhor, algo sobre uma regra da casa dela, de sempre esperarem um pelo outro para as refeições. Augusto sentiu uma estranha pressão no peito. Há quanto tempo não jantava com alguém? Desde a partida de Pedro, suas refeições eram solitárias, frequentemente em seu escritório, entre relatórios e telefonemas. Na sala de jantar, encontrou Yasmin sentada timidamente à mesa enorme, parecendo minúscula na cadeira de madeira escura. Ela vestia um conjunto de moletom novo, ainda com as etiquetas removidas às pressas, e tinha os cabelos cacheados ainda úmidos do banho. Ao lado dela, em um carrinho improvisado como cadeira alta, Mateus dormia tranquilamente. A febre baixou, informou ela, assim que Augusto se aproximou. Dei o remédio no horário certinho. Você fez bem, respondeu sentando-se. Como se sente agora? A pergunta pareceu confundi-la. Eu? Estou bem. Deve ter sido um dia difícil para você. Ela deu de ombros com aquela maturidade deslocada, que continuava a perturbá-lo. Já tive dias piores. O jantar transcorreu em um silêncio inicialmente desconfortável. Augusto notou como Yasmin observava seus gestos, como se estudasse a etiqueta correta. Ela segurava os talheres com cuidado excessivo, dobrava o guardanapo repetidamente, provava cada alimento com cautela. Está gostoso? Perguntou ele, tentando aliviar a tensão. Muito, respondeu ela sinceramente. A gente, quer dizer, eu e Mateus não comíamos assim há muito tempo. A simplicidade daquela confissão o atingiu profundamente. Yasmin começou escolhendo cuidadosamente as palavras. Sei que tudo isso é muito repentino, que você não me conhece e tem todo o direito de estar assustada e desconfiada. Mas quero que saiba que enquanto estivermos descobrindo mais sobre a situação do Mateus, sobre meu filho Pedro, você está segura aqui. Ambos estão. A menina o estudou por longos segundos antes de responder. O senhor é mesmo o avô dele? Acredito. Que sim. Todas as evidências apontam para isso, mas precisaremos fazer exames para confirmar. E se for mesmo, o que vai acontecer conosco? Era a pergunta que Augusto vinha evitando fazer a si mesmo. O que aconteceria? Se Mateus fosse realmente seu neto, ele certamente assumiria a responsabilidade. Mas e quanto a Yasmin? Ela não tinha laços sanguíneos com nenhum deles. Pela lei, deveria ser encaminhada para o sistema de adoção, ou para algum parente, se houvesse. Não sei exatamente, admitiu, honestamente. Mas prometo que não vou abandoná-la. Você salvou a vida dele, Yasmin. Cuidou dele quando ninguém mais o fez. Isso cria um vínculo que ninguém tem o direito de quebrar. Algo no olhar da menina mudou.
Um pequeno brilho de esperança surgiu em meio à desconfiança. Ela assentiu levemente e voltou a se concentrar em sua refeição. Mais tarde naquela noite, quando a casa finalmente silenciou, Augusto se encontrou parado no corredor, entre os dois quartos, onde as crianças agora dormiam. A porta do quarto de Yasmin estava entreaberta, como Marina havia sugerido, para que ela pudesse ouvir qualquer ruído vindo do berço ao lado. Espiou discretamente e viu a menina profundamente adormecida, o corpo pequeno quase perdido na cama, king size, o rosto finalmente relaxado, parecendo pela primeira vez desde que a conhecera, realmente como uma criança de 8 anos. No quarto ao lado, aproximou-se silenciosamente do berço onde Mateus dormia. A febre havia cedido e sua respiração estava regular e tranquila. Sob a luz suave do abajur, Augusto estudou cada detalhe daquele rostinho. O formato dos olhos, o desenho do nariz, a curva do queixo. Era como ver Pedro bebê novamente. "Onde você está, filho?" sussurrou para o silêncio da noite. "Por que nos deixou? Por que deixou seu próprio filho?" As perguntas pairaram sem resposta no ar. Com cuidado para não acordar o pequeno, Augusto ajeitou o cobertor macio ao seu redor, tão diferente do pano fino e desgastado que o cobria horas antes na casa do Capão Redondo. Foi então que algo chamou sua atenção. Semi-coberto pelo travesseiro, estava o relógio de bolso da família. Mesmo em seu sono, o bebê mantinha o objeto por perto, como se fosse um amuleto protetor. Augusto o tocou levemente, sentindo o metal frio sob seus dedos. Aquele relógio havia viajado por 3 gerações agora. De seu pai para ele, dele para Pedro, de Pedro para este pequeno ser que agora dormia sob seu teto. Naquele momento, sozinho no quarto silencioso, Augusto Mendonça, o homem conhecido por sua frieza nos negócios, por sua impiedade nas cobranças, por seu distanciamento emocional, sentiu lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças profundas à mansão Mendonça. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com passos apressados e ocasionais risadas infantis. Os funcionários, inicialmente surpresos com a presença das crianças, logo se adaptaram à nova realidade. Marina, a governanta, desenvolveu um carinho especial por Yasmin, ensinando-lhe pequenos detalhes sobre a casa e respondendo pacientemente suas infinitas perguntas. Até mesmo Antônio, o taciturno jardineiro, sorria ao ver a menina correndo pelos gramados impecáveis que antes pareciam existir apenas para serem admirados de longe. Os exames de DNA confirmaram o que Augusto já sabia em seu coração. Mateus era sem dúvida filho de Pedro. A certeza científica veio acompanhada de uma enxurrada de emoções e questões práticas. Com a ajuda de seu advogado, Dr. Ricardo Mendes, Augusto iniciou os procedimentos para obter a guarda provisória de ambas as crianças. A situação do Mateus é relativamente simples, explicou o advogado durante uma reunião no escritório da mansão. Como avô biológico com comprovação por DNA, seus direitos são praticamente inquestionáveis, especialmente na ausência dos pais. Mas quanto à menina, o que tem ela? Perguntou Augusto, tenso. Não há vínculo sanguíneo. Precisaríamos localizar parentes. Se não houver, ela tecnicamente seria encaminhada para a adoção. Isso não vai acontecer, afirmou Augusto com firmeza. Ela fica comigo. Encontre um jeito. Ricardo ajustou os óculos, estudando seu cliente com curiosidade. Conhecia Augusto. Mendonça há mais de 20 anos e jamais o vira tão inflexível sobre algo que não envolvesse dinheiro ou negócios. Existe a possibilidade de tutela provisória, enquanto investigamos a existência de parentes. Depois, potencialmente, adoção. Faça isso então. E quero relatórios diários sobre o andamento. Enquanto os trâmites legais seguiam seu curso, a vida na mansão encontrava uma nova rotina. Mateus se recuperou completamente da infecção, transformando-se em um bebê ativo e sorridente. Seu primeiro aniversário foi celebrado com uma pequena festa, algo que Augusto nunca imaginou que organizaria. Yasmin, por sua vez, revelava a cada dia novas facetas de sua personalidade. Uma delas, em particular, chamou a atenção de Augusto.
Certa manhã, enquanto revisava algumas planilhas financeiras na mesa de jantar, notou a menina observando os números com fascínio. "O que são esses números?" perguntou ela, aproximando-se timidamente. "São relatórios financeiros da minha empresa. Mostram quanto dinheiro entra e sai, onde estamos investindo, coisas assim." "Parece difícil." "É um pouco complicado, sim", sorriu ele. "Envolve muita matemática." Para sua surpresa, o rosto de Yasmin se iluminou. "Eu gosto de matemática. Na escola era a matéria que eu mais gostava. A professora dizia que eu aprendo rápido." "É mesmo?" perguntou Augusto, genuinamente interessado. "Quer tentar resolver um problema?" Ele escreveu uma multiplicação, simples em um papel. Yasmin olhou por alguns segundos e respondeu corretamente, sem usar lápis ou fazer contas nos dedos. Impressionado, Augusto tentou problemas progressivamente mais complexos. A menina resolvia cada um com uma facilidade surpreendente. "Yasmin, isso é extraordinário. Como você faz?" Ela deu de ombros. "Eu só vejo os números na minha cabeça. É como se eles fizessem sentido juntos." Nos dias seguintes, Augusto testou as habilidades matemáticas da menina com problemas cada vez mais complexos. Ela demonstrava uma intuição numérica rara, resolvendo mentalmente equações que crianças muito mais velhas teriam dificuldade com lápis e papel. "Ela tem um dom natural", comentou com o Dr. Ricardo durante uma de suas reuniões. "Precisa de educação formal, de estímulo adequado." "Falando nisso", respondeu o advogado, "precisamos decidir sobre a escola. As aulas começam em 2 semanas." A decisão não foi difícil. Augusto matriculou Yasmin no Colégio Horizonte, uma das instituições mais prestigiadas de São Paulo, conhecida por seu programa acadêmico rigoroso e atenção ao desenvolvimento de talentos individuais. No dia da matrícula, levou a menina para conhecer a escola. O campus arborizado, com instalações modernas e amplas áreas de estudo, deixou Yasmin maravilhada. "Vou estudar aqui?" perguntou, os olhos arregalados diante da biblioteca com milhares de volumes. "Sim", respondeu Augusto. "Acha que vai gostar?" "O lugar mais bonito que já vi", sussurrou ela. "Tem tantos livros." Enquanto percorriam os corredores, Augusto notou os olhares curiosos dos funcionários e de alguns pais que realizavam matrículas tardias. Sabia o que estavam pensando. O que Augusto Mendonça, o temido empresário, estava fazendo com uma menina, de aparência simples, claramente não pertencente à elite paulistana que frequentava aquela instituição? Durante a entrevista com a diretora, doutora Clarice Fontes, Augusto explicou brevemente a situação, omitindo detalhes pessoais, mas deixando claro que Yasmin estava sob sua tutela legal e merecia a melhor educação possível. "Ela tem um talento excepcional para matemática", explicou. "Gostaria que fosse avaliada para o programa de alunos superdotados." A diretora lançou um olhar avaliativo para Yasmin, que se encolheu ligeiramente em sua cadeira. "Faremos as avaliações necessárias, Sr. Mendonça, mas devo alertá-lo que nossos critérios são bastante rigorosos." Uma semana depois, Yasmin foi submetida a uma bateria de testes. Os resultados confirmaram a intuição de Augusto. Ela não apenas demonstrava um talento excepcional para a matemática, como sua capacidade de raciocínio lógico estava muito acima da média para sua idade. "É um caso raro", admitiu a doutora, Clarice visivelmente impressionada durante a reunião de retorno, especialmente considerando que sua educação formal anterior foi interrompida, digamos assim. "Então ela será aceita no programa especial?" perguntou Augusto. "Certamente. Na verdade, recomendo aulas adicionais com nosso professor de matemática avançada, Dr. Paulo Ribeiro. Ele trabalha especificamente com casos como o dela." O primeiro dia de aula chegou rapidamente. Yasmin, vestida com um uniforme impecável do Colégio Horizonte, parecia simultaneamente ansiosa e determinada. "E se as outras crianças não gostarem de mim?" e perguntou ela durante o café da manhã, brincando nervosamente com sua tigela de cereais. Augusto, que normalmente teria delegado a tarefa de levar uma criança à escola a um motorista,
surpreendeu a si mesmo ao responder: "Vou te levar pessoalmente hoje, e estarei lá na saída também." O alívio no rosto da menina foi evidente. Como esperado, a adaptação não foi fácil. Durante as primeiras semanas, Yasmin enfrentou o preconceito velado dos colegas de classe, em sua maioria filhos da elite paulistana. Comentários sobre seu sotaque do Capão Redondo, perguntas indiscretas sobre seus pais biológicos, olhares de desdém para suas mãos calejadas de quem conheceu o trabalho cedo demais. Por que o famoso Augusto Mendonça está cuidando dela? Deve ser filha de alguma empregada que ele engravidou. Dizem que ela morava numa favela. Os sussurros a seguiam pelos corredores. Mas, para surpresa de muitos, incluindo Augusto, Yasmin demonstrou uma resiliência admirável. Concentrou-se nos estudos, especialmente nas aulas especiais de matemática, onde seu talento natural rapidamente a destacou. Dr. Paulo Ribeiro, um matemático respeitado internacionalmente, que dedicava parte de seu tempo ao ensino de jovens talentos, ficou impressionado com sua capacidade. Em mais de 20 anos ensinando crianças superdotadas, raramente vi alguém com tanta intuição numérica, comentou ele durante uma reunião com Augusto. Ela não apenas resolve os problemas, ela os vê de maneiras diferentes, encontra caminhos que nem eu havia considerado. Enquanto Yasmin se adaptava à nova escola, Augusto enfrentava suas próprias transformações. Pela primeira vez em décadas, começou a delegar mais responsabilidades na empresa, reduzindo sua jornada de trabalho para estar mais presente na vida das crianças. Suas noites, antes dedicadas a planilhas e teleconferências internacionais, agora incluíam sessões de leitura para Mateus e revisão dos exercícios de matemática de Yasmin. Seus sócios e colaboradores notaram a mudança. Durante uma reunião do conselho, Carlos Drummond, seu braço direito há anos, não se conteve. "Augusto, não é da minha conta, mas você está diferente, mais, como posso dizer, humano." Em vez de se ofender, Augusto sorriu. "Talvez eu esteja, Carlos. Talvez eu esteja." A transformação mais profunda, no entanto, ocorreu em seu relacionamento com seus inquilinos e devedores. O homem que, semanas antes, estava disposto a despejar uma criança sem pensar duas vezes, agora revisava pessoalmente cada processo de despejo pendente. "Quero um relatório detalhado sobre a situação familiar de cada um", instruiu seu departamento. Jurídico. Crianças, idosos, pessoas doentes. Quero saber exatamente quem estamos impactando com nossas decisões. Sua nova abordagem causou espanto. Em uma reunião particularmente tensa, seu diretor financeiro, Renato Meira, questionou: "Com todo respeito, Augusto, essas novas diretrizes vão nos custar milhões. Nossos acionistas não vão entender esse súbito ataque de consciência social." Augusto o encarou com uma calma que antes não possuía. "Renato, passei 30 anos construindo um império às custas de muita coisa. Dinheiro, tempo, relacionamentos, inclusive meu relacionamento com meu filho, que agora está desaparecido. Não estou disposto a continuar pagando esse preço." "Mas os negócios? Os negócios continuarão lucrativos", interrompeu. "Apenas não serão mais predatórios. Há uma diferença." A mudança mais significativa, contudo, veio quando Augusto decidiu transformar um de seus empreendimentos inacabados, um edifício residencial de médio padrão, cuja construção estava paralisada por problemas financeiros, em um centro comunitário para o bairro onde Yasmin e Mateus haviam vivido. "Quero um espaço com biblioteca, salas de estudo, atendimento médico básico e um programa de apoio escolar", explicou a seus arquitetos. "E quero envolver a comunidade local no planejamento." O projeto, inicialmente recebido com ceticismo, logo ganhou força. Augusto visitou pessoalmente o Capão Redondo várias vezes, conversando com líderes comunitários, professores da escola pública local e famílias em situação similar à que Yasmin e Mateus haviam enfrentado. Durante uma dessas visitas, reencontrou Dona Zefa, que a senhora da barraca da feira que Yasmin havia mencionado, uma das pessoas que ajudara a menina nos tempos difíceis. "Ela é especial, aquela menina", comentou a senhora, emocionada ao saber que Yasmin estava bem.
Nunca vi alguém tão pequeno com tanta força e inteligência. Vinha aqui todo dia, me ajudava a organizar as mercadorias. Sabia os preços de tudo, fazia as contas mais rápido que eu. A senhora gostaria de participar do conselho comunitário do nosso projeto? Convidou Augusto. Precisamos de pessoas que realmente conhecem as necessidades daqui. Dona Zefa aceitou junto com outros moradores. Nas semanas seguintes, o projeto tomou forma, não como uma imposição de cima para baixo, mas como uma colaboração genuína. Enquanto isso, na mansão, a ligação entre Yasmin e Mateus se fortalecia a cada dia. O pequeno, agora dando seus primeiros passos, seguia a menina por toda parte, chamando-a insistentemente de Yaya, sua primeira palavra. Ela, por sua vez, assumia com orgulho o papel de irmã mais velha, ensinando-lhe palavras, canções e pequenos jogos. Certa noite, Augusto os encontrou adormecidos na sala de estar, Yasmin com um livro de matemática aberto no colo, Mateus encolhido ao seu lado, a cabecinha apoiada em seu ombro. A cena o comoveu profundamente. Aquelas duas crianças, unidas não pelo sangue, mas por circunstâncias extraordinárias, haviam formado um vínculo mais forte que muitas famílias convencionais. Enquanto os observava, não pôde deixar de pensar em Pedro. Onde estaria seu filho? Por que abandonara seu próprio bebê? E o que diria ao ver como Augusto havia mudado? As investigações continuavam, mas sem resultados concretos. Pedro parecia ter desaparecido completamente. A única pista, o relógio de família e o bilhete, permanecia um mistério parcial. O que teria acontecido para que um jovem de boa família com acesso a recursos decidisse deixar seu filho aos cuidados de estranhos? Essas perguntas atormentavam Augusto nas noites insones, mas ao amanhecer, quando ouvia as vozes das crianças pela casa, algo em seu coração se acalmava. Por mais imperfeita que fosse a situação, por mais perguntas que permanecessem sem resposta, uma certeza se fortalecia. Aquelas crianças haviam trazido de volta à sua vida algo que ele nem sabia que havia perdido, a capacidade de amar incondicionalmente. 6 meses se passaram desde que Yasmin e Mateus entraram na vida de Augusto. O outono paulistano tingia as árvores do jardim da mansão com tons dourados e avermelhados, criando um cenário de cartão postal que contrastava com a agitação dentro da casa. Mateus, agora com quase 2 anos, corria por todos os cantos, explorando cada espaço com a curiosidade típica de sua idade. Sua linguagem se desenvolvia rapidamente e seu vocabulário já incluía dezenas de palavras, muitas delas ensinadas pacientemente por Yasmin. A menina, por sua vez, florescia academicamente. Suas habilidades matemáticas continuavam a impressionar professores e colegas. No último trimestre, havia participado de sua primeira Olimpíada de Matemática, conquistando uma medalha de ouro na categoria Júnior, um feito raro para alguém de sua idade e com tão pouco tempo de preparação formal. É como se ela tivesse nascido para isso, comentou o Dr. Paulo, seu mentor, durante a cerimônia de premiação. A matemática fala com ela de uma maneira que raramente vejo mesmo em estudantes universitários. Augusto assistiu à cerimônia com um orgulho que jamais imaginara sentir por alguém que não compartilhasse seu sangue. Quando Yasmin subiu ao palco para receber sua medalha, pequena demais para o uniforme formal que todas as crianças usavam nessas ocasiões, ele sentiu um nó na garganta. Ao seu lado, Mateus batia palmas entusiasticamente, sem compreender completamente o que acontecia, mas contagiado pela atmosfera de celebração. "Ya, gritou o pequeno, apontando para a irmã no palco. "Ya, ganhou!" A adaptação social de Yasmin, no entanto, continuava sendo um desafio. Apesar de seu sucesso acadêmico, ela ainda enfrentava a resistência de muitos colegas de classe. A barreira invisível que separava a menina do capão redondo dos filhos da elite não havia se dissolvido completamente, apesar dos meses de convivência. Certa tarde, ao buscar Yasmin na escola, Augusto a encontrou sentada sozinha em um banco do pátio, o olhar fixo em um livro de problemas matemáticos, deliberadamente ignorando o grupo de meninas que cochichava e ria a poucos metros de distância.
Tudo bem? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Yasmin deu de ombros sem levantar os olhos do livro. Tudo normal. Normal bom ou normal ruim? Isso arrancou um pequeno sorriso dela. Normal, normal. No caminho para casa, em silêncio no banco traseiro da SUV, Yasmin finalmente falou. Tio Augusto? Era assim que ela o chamava, não de pai nem de senhor Mendonça, mas de tio Augusto, um termo que indicava familiaridade, mas mantinha uma certa distância respeitosa. Sim, porque algumas pessoas não gostam de outras só por causa de onde elas vieram. A pergunta, feita com a sinceridade brutal que só uma criança poderia ter, atingiu Augusto como um soco. Como explicar o preconceito de classe para uma menina de 9 anos? Como justificar algo que ele mesmo, em seu passado recente, havia praticado em suas decisões de negócios? As pessoas têm medo do que é diferente, Yasmin, respondeu finalmente. E o medo às vezes se transforma em rejeição, mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. A Luísa disse que eu só estou naquela escola porque você tem dinheiro. Que eu nunca vou ser como elas. Augusto sentiu uma raiva súbita da tal Luísa, provavelmente filha de algum banqueiro ou empresário que ele conhecia dos círculos sociais. E o que você respondeu? Um sorriso travesso surgiu no rosto da menina. Disse que ela estava certa, que eu nunca vou ser como ela, porque sei resolver equações de segundo grau e ela ainda precisa dos dedos para somar 2 mais 2. Augusto não conseguiu conter uma risada. Você disse isso mesmo? Disse, confirmou, parecendo momentaneamente preocupada. Foi errado? Foi. Sincero, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas lembre-se que às vezes a resposta mais eficaz não é atacar de volta, mas mostrar através das suas ações e conquistas quem você realmente é. Ela considerou o conselho por um momento, depois assentiu. Como você fez com o centro comunitário no Capão? A observação o surpreendeu. O centro comunitário Novos Horizontes, como havia sido batizado, estava em pleno funcionamento há apenas 2 meses. Yasmin acompanhara algumas visitas durante a construção, mas Augusto não imaginava que ela compreendesse o significado mais profundo daquele projeto. De certa forma, sim, admitiu. Estou tentando mostrar através de ações, não apenas palavras, que me importo com aquela comunidade. E você se importa mesmo ou é só para parecer bonzinho? Franqueza da pergunta o desarmou novamente. No início, talvez fosse um pouco dos dois, confessou. Mas agora, sim, eu me importo de verdade. Ela sorriu, aparentemente satisfeita com a honestidade da resposta. Eu também me importo. Queria poder ajudar mais as pessoas de lá. Aquela conversa plantou uma semente na mente de Augusto. Nas semanas seguintes, ele incorporou Yasmin em algumas atividades do centro comunitário, permitindo que ela ajudasse especialmente no programa de reforço escolar para crianças com dificuldades em matemática. A menina, que mal completara 9 anos, se revelou uma tutora paciente e eficaz, explicando conceitos complexos de maneira simples e acessíveis. Ela tem um dom para ensinar, comentou Dona Zefa, que agora coordenava os programas comunitários do centro. Faz os números parecerem mágicos. Enquanto Yasmin encontrava seu lugar não apenas na escola de elite, mas também em sua comunidade de origem, Augusto continuava sua própria transformação. A Mendonça Incorporações, antes conhecida principalmente por seus empreendimentos de luxo e práticas agressivas de cobrança, passou a incluir em seu portfólio projetos de habitação social desenvolvidos em parceria com cooperativas comunitárias. A mudança não foi bem recebida por todos. Durante uma tensa reunião de acionistas, Augusto enfrentou questionamentos diretos sobre a nova direção da empresa. Estamos preocupados com essa guinada filantrópica, declarou um dos investidores mais antigos. Seus projetos sociais podem ser nobres, Mendonça, mas estão diluindo nosso retorno sobre investimento. Augusto, que antes teria cedido à pressão dos números, agora mantinha-se firme em sua nova visão. Senhores, entendo suas preocupações, mas vejam os relatórios trimestrais. Nossa lucratividade não diminuiu.
Apenas redistribuímos recursos de maneira mais equilibrada, e nosso índice de satisfação de clientes está no mais alto patamar, em 15 anos. Isso não explica por que você, pessoalmente, está dedicando tanto tempo a esse centro comunitário, ou por que contratou ex-moradores de favelas para posições administrativas. Chama-se responsabilidade social, respondeu calmamente. E também inteligência empresarial. Aquelas comunidades que antes víamos apenas como problemas têm talentos extraordinários que estavam sendo desperdiçados. O que estamos fazendo? Não é caridade, é investimento no futuro. A reunião terminou sem consenso, mas Augusto não se abalou. Sabia que estava no caminho certo. Pela primeira vez em sua carreira, suas decisões de negócios estavam alinhadas com seus valores pessoais, valores que haviam ressurgido ou talvez nascido verdadeiramente com a chegada das crianças. Em casa, a dinâmica familiar se consolidava de maneiras inesperadas. Marina, a governanta, havia se tornado uma figura materna para Yasmin, ensinando-lhe habilidades domésticas que a menina absorvia com a mesma facilidade com que aprendia equações matemáticas. Juntas, preparavam bolos nos fins de semana, organizavam pequenas celebrações para marcos de desenvolvimento de Mateus e, ocasionalmente, conversavam sobre coisas de mulher, como Marina chamava suas discussões sobre crescimento, mudanças corporais e emoções. Augusto, por sua vez, descobria os desafios e alegrias da paternidade tardia. As noites em claro quando Mateus tinha febre, as consultas com pediatras, as pequenas vitórias diárias, o primeiro obrigado claramente articulado, o primeiro desenho reconhecível, a primeira vez que o pequeno pronunciou vô ao se referir a ele. Mas apesar da aparente normalidade que se estabelecia, uma sombra persistia, a ausência de Pedro. A investigação sobre seu paradeiro continuava, mas sem avanços significativos. Era como se ele tivesse desaparecido deliberadamente, cortando todos os laços possíveis com seu passado. Todos os rastros se perdem depois que ele deixou o bebê, explicou o detetive contratado por Augusto durante um de seus relatórios mensais. Nenhum uso de cartões de crédito, nenhum contrato de aluguel em seu nome, nenhuma passagem aérea ou rodoviária. É como se ele tivesse se tornado um fantasma. A angústia de não saber atormentava Augusto em seus momentos de solidão. O que teria levado Pedro a abandonar seu próprio filho? Que circunstâncias o teriam forçado a uma decisão tão drástica? E mais importante, estaria ele bem? Vivo? Seguro? Foi durante uma dessas noites de reflexão, sentado em seu escritório com um copo de uísque na mão, que Augusto ouviu uma batida suave na porta. Era Yasmin em seu pijama de flanela, os cabelos cacheados presos em uma trança frouxa feita por Marina. "Não consegue dormir?" perguntou ele, convidando-a a entrar com um gesto. "Ouvi você andando", respondeu ela, entrando timidamente. "Está preocupado com o Pedro de novo?" A percepção da menina sempre o surpreendia. "Sim", admitiu, "estou pensando nele." Yasmin se aproximou, observando as fotografias sobre a mesa, imagens de Pedro em diferentes idades, desde bebê até jovem adulto. "Ele se parece muito com o Mateus." "Sim, são muito parecidos." "Por que você acha que ele foi embora?" Augusto suspirou profundamente. "Discutimos. Eu disse coisas que não devia. Fui duro demais com ele. Como as meninas são comigo na escola às vezes. Pior", confessou, "porque eu era o pai dele. Deveria tê-lo protegido, não machucado." Yasmin considerou isso por um momento, seu rosto pequeno, sério, na luz suave do abajur. "Minha mãe dizia que as pessoas às vezes fazem coisas ruins quando estão com medo ou tristes. Sua mãe era uma mulher sábia. Ela também dizia que todo mundo merece uma segunda chance." Yasmin fez uma pausa, depois acrescentou: "Talvez o Pedro só esteja esperando a dele." A observação vinda de uma criança que havia enfrentado perdas tão profundas e, ainda assim, mantinha sua capacidade de perdoar, atingiu Augusto profundamente. Ele puxou Yasmin para um abraço inesperado que ela, após um momento de surpresa, retribuiu. "Obrigado", murmurou ele contra seus cabelos. "Pelo quê?"
por me lembrar do que realmente importa. Na manhã seguinte, Augusto tomou uma decisão. Convocou uma equipe diferente para a busca por Pedro, não mais detetives particulares focados em rastrear documentos e registros oficiais, mas assistentes, sociais e voluntários que conheciam a realidade das ruas, dos abrigos, das comunidades marginalizadas, onde alguém que desejasse desaparecer poderia se refugiar. A nova abordagem, centrada não na investigação policial, mas no contato humano e na construção de redes de confiança, parecia mais alinhada com o que Yasmin havia sugerido indiretamente: criar um caminho seguro para o retorno, ao invés de simplesmente perseguir. Enquanto isso, na mansão, preparativos eram feitos para o aniversário de Mateus. O pequeno completaria 2 anos, e Augusto, incentivado por Marina e Yasmin, planejava uma celebração especial. Não uma festa ostentosa para impressionar amigos e sócios, como teria feito no passado, mas uma reunião íntima focada na alegria da criança. O jardim foi decorado com balões coloridos e uma pequena mesa com bolos e doces preparados por Marina e Yasmin. As crianças do centro comunitário foram convidadas, criando um ambiente de alegria genuína, raramente visto naquela mansão. Durante a festa, observando Mateus correr pelo gramado, perseguindo bolhas de sabão com outras crianças, Augusto sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ao seu lado, Yasmin observava tudo com um sorriso orgulhoso de irmã mais velha. Ele está feliz, comentou ela. Todos estamos, respondeu Augusto, percebendo a verdade profunda daquela afirmação simples. Foi naquele momento, no meio da celebração, que Camila, sua assistente pessoal, aproximou-se discretamente. Senhor Mendonça, desculpe interromper, mas há um telefonema que o senhor precisa atender. É urgente. Não pode esperar. Estamos no meio da festa. É sobre o Pedro, senhor. Acharam-no. O mundo de Augusto pareceu congelar naquele instante. O burburinho da festa, as risadas das crianças, a música animada. Tudo se dissolveu em um zumbido distante, enquanto as palavras de Camila ecoavam em sua mente. Acharam-no. 3 sílabas que carregavam o peso de 8 meses de angústia, culpa e esperança. Onde? Conseguiu finalmente perguntar, sua voz quase irreconhecível. Em Paraty. Está trabalhando como barqueiro e guia turístico. Vive em uma pequena pousada à beira-mar. Paraty. A cidade histórica no litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo. Um lugar onde Pedro havia passado férias com a família quando criança. Um refúgio que ele sempre dizia amar pela sensação de estar fora do tempo. Ele está bem? Fisicamente, sim, segundo nossos contatos. Emocionalmente, é difícil dizer. Vive de forma simples, quase isolada. Usa outro nome, mas é definitivamente ele. Augusto sentiu uma mão pequena tocar seu braço. Era Yasmin, olhando-o com expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa, tio Augusto? Ele hesitou, incerto sobre quanto compartilhar. A menina havia se tornado parte essencial daquela família improvisada. Merecia saber a verdade, mas ele temia como a notícia poderia afetá-la. Encontraram o Pedro, disse finalmente, optando pela honestidade. O pai do Mateus. Os olhos de Yasmin se arregalaram. Por um instante, um lampejo de medo atravessou seu olhar. Medo da mudança, medo de perder a estabilidade que finalmente havia encontrado. Ele vai voltar para cá? Não sei ainda. Preciso ir até ele primeiro. E nós, eu e o Mateus? A pergunta atingiu Augusto como um soco. Claro que ela estaria preocupada. Sua vida havia sido uma sequência de perdas e incertezas até chegar à mansão Mendonça. E, agora, quando finalmente encontrava segurança, outra mudança se anunciava. Vocês são minha família agora, Yasmin, afirmou com convicção. Nada vai mudar isso. Prometo. A expressão da menina relaxou um pouco, mas a preocupação permanecia em seus olhos. Posso ir com você? Augusto considerou rapidamente. A viagem seria emocionalmente intensa, potencialmente difícil. Mas negar a Yasmin participação nesse momento crucial parecia errado. Além disso, talvez a presença dela, alguém que conhecia Mateus tão intimamente, pudesse ajudar a estabelecer uma ponte com Pedro. Sim, decidiu.
Mas Mateus fica com Marina. É muito pequeno para uma viagem assim, e queremos que o primeiro encontro com o pai seja controlado. Yasmin assentiu, compreendendo a lógica adulta daquela decisão, embora claramente relutante em se separar do irmão. Os preparativos para a viagem foram feitos com urgência. Augusto estava determinado a partir na manhã seguinte. A festa de aniversário continuou, mas para ele, cada minuto agora parecia esticado, tenso com a antecipação do reencontro iminente. Durante o resto da celebração, observou Mateus com novos olhos, não apenas como o neto que havia entrado inesperadamente em sua vida, mas como alguém que em breve poderia reencontrar o pai. O pequeno, alheio à tempestade emocional que se formava ao seu redor, continuava a correr e brincar, ocasionalmente voltando para a segurança dos braços de Yasmin quando se sentia inseguro entre tantas crianças desconhecidas. Naquela noite, após todos os convidados partirem e as crianças serem colocadas na cama, Augusto permaneceu acordado, repassando mentalmente os possíveis cenários do reencontro com Pedro. O que diria? Como explicaria as transformações que havia sofrido? E mais importante, como reagiria Pedro ao saber que seu filho estava seguro, crescendo feliz sob os cuidados do avô que ele havia abandonado em meio a palavras amargas? Na manhã seguinte, após uma noite quase sem sono, Augusto e Yasmin partiram rumo a Paraty. Optaram por viajar de carro, seguindo pela rodovia Rio Santos, que serpenteava pelo litoral, oferecendo vistas deslumbrantes da Mata Atlântica e do Paraço. A viagem de aproximadamente 4 horas transcorreu em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Yasmin, ocasionalmente, fazia perguntas sobre Pedro, como ele era quando jovem, o que gostava de fazer, por que havia brigado com Augusto. O empresário respondia com honestidade, sem omitir suas próprias falhas. Eu sempre quis que Pedro seguisse meus passos, confessou durante uma parada para lanche. Nunca realmente perguntei o que ele queria. Achava que sabia o que era melhor para ele. E o que ele queria? Música, literatura, viagens, coisas que eu considerava fúteis. A vergonha era evidente em sua voz. Não conseguia entender como um filho meu poderia querer algo tão diferente do que eu havia construído. Yasmin absorveu essa informação com a sabedoria, além de seus anos que frequentemente surpreendia Augusto. As pessoas não são números. Numa planilha, né? Não dá para calcular elas. Ele sorriu tristemente. Exatamente. E esse foi meu maior erro. Ao chegarem a Paraty, no início da tarde, foram recebidos pela cidade histórica em toda a sua beleza colonial. Ruas de pedra irregulares, casarões coloridos com janelas de madeira, o mar calmo da Bahia emoldurando tudo. Seguindo as indicações recebidas, dirigiram-se a uma pequena pousada afastada do centro turístico. Vila dos Pescadores, leu Yasmin no modesto letreiro de madeira que marcava a entrada. É aqui que ele mora? Aparentemente, respondeu Augusto, estacionando o carro. A pousada era simples, mas charmosa. Um conjunto de pequenos chalés de madeira voltados para o mar, com uma área comum onde alguns hóspedes tomavam drinques, enquanto admiravam o pôr do sol que começava a se anunciar. Na recepção, uma senhora de meia idade os recebeu com um sorriso caloroso. Posso ajudá-los? Estamos procurando por Paulo, disse Augusto, usando o nome falso que Pedro havia adotado, segundo as informações do detetive. Ele trabalha como guia turístico, pelo que sabemos. A expressão da mulher mudou sutilmente. São amigos dele? Família, respondeu Augusto simplesmente. Ela os estudou por um momento, como se avaliasse a veracidade daquela afirmação. Paulo saiu com um grupo de turistas esta manhã. Deve voltar ao entardecer. Se quiserem esperar, podem ficar no restaurante. Ela hesitou, depois acrescentou. Ele não recebe muitas visitas. Augusto agradeceu e conduziu Yasmin até o pequeno restaurante à beira-mar. Escolheram uma mesa com vista para a baía, de onde poderiam observar a chegada dos barcos. Está nervoso? Perguntou Yasmin enquanto bebericava um suco de maracujá. Muito, admitiu Augusto. E você? Também. Ela fez uma pausa.
E se ele não gostar de mim? A pergunta, feita com a vulnerabilidade própria da infância, comoveu Augusto. Impossível não gostar de você, Yasmin. Mas e se ele quiser só o Mateus? Se não quiser uma intrusa? Augusto tomou as pequenas mãos, dela entre as suas. Escute bem, você não é uma intrusa. É parte da nossa família agora. Se Pedro não entender isso, então teremos um problema sério a resolver. Mas confio que ele vai compreender. Meu filho sempre teve um bom coração. Apenas nos perdemos um do outro por algum tempo. A conversa foi interrompida por um burburinho vindo da praia. Um grupo de turistas retornava em um barco de madeira colorido. E na proa, guiando a embarcação com habilidade, estava um jovem de cabelos longos, presos em um coque, barba por fazer, pele bronzeada pelo sol, quase irreconhecível, mas inconfundivelmente Pedro. Augusto sentiu seu coração acelerar. Ao seu lado, Yasmin se endireitou na cadeira, os olhos fixos na figura que agora ajudava os turistas a desembarcarem, rindo de algo que um deles havia dito. É ele, sussurrou Augusto, mais para si mesmo que para Yasmin. Pedro, ou Paulo, como era conhecido ali. Despediu-se dos turistas com apertos de mão casuais e começou a amarrar o barco no pequeno pier. Seus movimentos eram fluidos, confiantes, tão diferentes da postura tensa e defensiva que Augusto lembrava de seus últimos encontros. O que fazemos agora? Perguntou Yasmin, sua voz pequena. Esperamos que ele venha até o restaurante. Não, quero confrontá-lo na frente de outras pessoas. A espera pareceu interminável. Pedro terminou de organizar seu barco, conversou brevemente com outros barqueiros e finalmente começou a caminhar na direção do restaurante. Estava a poucos metros da entrada quando seu olhar encontrou o de Augusto. O reconhecimento foi instantâneo. Pedro congelou, como se tivesse visto um fantasma. Por um segundo terrível, Augusto temeu que ele fugisse. Mas após o choque inicial, Pedro retomou sua caminhada, agora mais lenta e deliberada, e entrou no restaurante. Pai, disse simplesmente, parando diante da mesa. Pedro, respondeu Augusto, a voz embargada pela emoção. O silêncio que se seguiu foi carregado de anos de palavras não ditas, ressentimentos, arrependimentos e, ainda assim, o inegável vínculo que nem mesmo a separação mais amarga conseguira romper completamente. Foi Yasmin quem quebrou o impasse. Oi, disse ela com uma mistura de timidez e determinação. Meu nome é Yasmin. Pedro pareceu notar a presença da menina pela primeira vez. Seu olhar confuso alternava entre ela e Augusto. Podemos conversar? Pediu Augusto. Há muito que precisamos discutir. Pedro hesitou por um longo momento, depois assentiu. Não aqui. Meu chalé fica no final da propriedade. Podemos falar lá. O chalé era modesto, um cômodo único com uma pequena cozinha, uma cama de solteiro e uma mesa com 2 cadeiras. Livros empilhavam-se em prateleiras improvisadas. Um violão repousava em um canto. Pela janela aberta, a brisa marinha trazia o aroma de sal e o som distante das ondas. É pequeno, mas atende às minhas necessidades, comentou Pedro, percebendo o olhar avaliativo de Augusto. Não preciso de muito. É bonito, disse Yasmin. Sinceramente, dá para ouvir o mar. Pedro sorriu levemente, o primeiro sorriso desde o encontro. Sim, essa é a melhor parte. Ele ofereceu as 2 cadeiras aos visitantes e sentou-se na beira da cama. Como me encontraram? Não foi fácil, admitiu Augusto, mas nunca deixei de procurar. Pedro assentiu, uma expressão ilegível em seu rosto. Por quê? Achei que tínhamos deixado claro que nossas vidas seguiriam caminhos separados. As coisas mudaram, Pedro. Augusto fez uma pausa buscando as palavras certas. Encontramos seu filho. A transformação no rosto de Pedro foi instantânea. Choque, descrença e então uma esperança tão crua que doía testemunhar. Mateus, sussurrou, o nome evidentemente carregado de emoção. Vocês encontraram Mateus? Sim, ele está conosco. Está seguro. Está feliz. Pedro cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo levemente. Quando finalmente olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos.
Como? Onde? Foi Yasmin quem respondeu, sua voz pequena, mas firme. Minha mãe o encontrou, perto de um ponto de ônibus no Capão Redondo. Estava com o relógio do seu avô. Pedro voltou sua atenção completamente para a menina. Sua mãe? Ela cuidou dele, e depois ela teve que ir, e eu continuei cuidando até o tio Augusto nos encontrar. Augusto observou a compreensão surgir lentamente no rosto de Pedro. A história extraordinária se desenrolando em sua mente, as conexões improváveis, o destino ou acaso que havia levado seu filho aos cuidados de uma família desconhecida. Tá eventualmente de volta ao avô que ele havia deixado para trás. O que aconteceu, Pedro? Perguntou Augusto suavemente. Por que deixar seu filho daquela maneira? Pedro respirou fundo, como se reunisse coragem. Não foi planejado, nada disso. Eu conheci a mãe dele, Juliana, na faculdade. Foi um relacionamento breve, intenso. Quando descobrimos a gravidez, já estávamos separados. Ela não queria que eu me envolvesse. Dizia que podia criar o bebê sozinha. Ele fez uma pausa, a dor evidente em cada palavra. Mas então, houve complicações no parto. Juliana não resistiu. E de repente, lá estava eu, um jovem de 23 anos, sem emprego, estável, sem apoio familiar, com um recém-nascido para criar. Por que não veio até mim? Perguntou Augusto, a voz embargada. Depois da nossa última briga? Das coisas que dissemos um ao outro? Pedro sacudiu a cabeça. Você deixou claro que eu era uma decepção, que minhas escolhas eram inaceitáveis. Como eu poderia aparecer com mais uma irresponsabilidade? As palavras atingiram Augusto como uma faca. Era verdade. Ele havia sido implacável em seu julgamento, inflexível em suas expectativas. Tentei por alguns meses, continuou Pedro. Trabalhei em bares como motorista de aplicativo, qualquer coisa para sustentar Mateus. Mas era impossível. Não conseguia trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Ele adoecia frequentemente, chorava a noite toda. Eu estava afundando em dívidas, exausto, desesperado. E então decidiu deixá-lo, disse Augusto, sem acusação na voz, apenas a constatação de um fato doloroso. Foi a decisão mais difícil da minha vida, confessou Pedro, as lágrimas agora correndo livremente. Passei semanas observando diferentes bairros, procurando o lugar certo. Queria uma comunidade unida onde as pessoas se ajudassem. Quando vi aquela mulher, sua mãe, ele olhou para Yasmin, voltando tarde do trabalho, parando para ajudar. Um idoso com suas compras, conversando gentilmente com todos. Soube que ela tinha um bom coração. Ela tinha, confirmou Yasmin suavemente, o melhor coração do mundo. Deixei o relógio com ele, continuou Pedro. Era a única coisa, de valor que eu tinha, algo que poderia ajudar financeiramente. E também, uma forma de talvez algum dia criar uma conexão, uma forma de ser encontrado. O silêncio caiu sobre o pequeno chalé. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, refletindo-se nas águas calmas da baía. Mateus está esperando por você, disse finalmente Augusto. Ele merece conhecer o pai. Pedro levantou os olhos, uma mistura de esperança e medo em seu olhar. Depois de tudo, você realmente acha que tenho esse direito? Não se trata de direitos, Pedro. Trata-se de fazer o que é melhor para ele agora. E acredito que ter você em sua vida é parte disso. Pedro voltou-se para Yasmin, como se buscasse confirmação também dela. E você? Você que cuidou dele quando eu não pude? O que acha? A menina considerou a pergunta com a seriedade, que era sua marca registrada. Mateus pergunta por você, sabia? Não com palavras, porque ele ainda é pequeno, mas às vezes ele olha para a porta como se estivesse esperando alguém, e sempre dorme com o relógio perto. As palavras simples, mas profundamente verdadeiras, pareceram tocar Pedro mais do que qualquer argumento elaborado poderia. Quando podemos ir? Perguntou um novo propósito em sua voz. Agora mesmo, se quiser, respondeu Augusto. O carro está esperando. Pedro olhou ao redor do pequeno chalé que havia sido seu refúgio, seu esconderijo, sua penitência por quase um ano.
Preciso de 5 minutos para pegar minhas coisas. Não tenho muito. Enquanto Pedro reunia rapidamente seus pertences, Augusto e Yasmin esperavam do lado de fora, observando o sol que agora tocava o horizonte, derramando ouro líquido sobre o mar. Você acha que vai dar certo? Perguntou Yasmin em voz baixa. Não sei, respondeu Augusto honestamente, mas vamos fazer dar certo juntos. A menina assentiu, aparentemente satisfeita com aquela resposta imperfeita, mas sincera. Quando Pedro reapareceu com uma mochila, desgastada e seu violão, os três caminharam em silêncio até o carro, deixando para trás o pequeno paraíso à beira-mar, rumo a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A viagem de volta a São Paulo transcorreu em um silêncio carregado de expectativa. Pedro, sentado no banco do passageiro, alternava entre longos períodos contemplativos e perguntas ansiosas sobre Mateus, seus gostos, suas primeiras palavras, seu temperamento. Yasmin, no banco traseiro, respondia com a precisão e sinceridade que lhe eram características, detalhando as pequenas conquistas diárias do menino que ela considerava seu irmão. Ele adora música, contou ela. Quando o tio Augusto coloca aqueles discos antigos, Mateus dança balançando o corpo todo, e ele sempre consegue achar o relógio, mesmo quando tentamos esconder para ele não se machucar. Um sorriso triste atravessou o rosto de Pedro. Eu cantava para ele todas as noites nos primeiros meses, mesmo quando estava exausto, mesmo quando ele chorava por horas, era nosso momento. À medida que se aproximavam de São Paulo, a tensão aumentava no interior do veículo. Para Pedro, era o retorno a uma cidade que simbolizava dor e fracasso. Para Augusto, era o fechamento de um ciclo de busca e reconciliação. Para Yasmin, era a incerteza sobre como essa nova configuração afetaria a estabilidade que finalmente havia encontrado. Quando finalmente atravessaram os portões da mansão Mendonça, já passava da meia-noite. Pedro observou a imponente residência, com uma mistura de familiaridade e estranhamento. O lugar onde crescera, mas que nunca sentira verdadeiramente como seu lar. Algumas coisas nunca mudam, murmurou. Muitas coisas mudaram, corrigiu Augusto, suavemente, mais do que você imagina. Marina os recebeu na porta, o rosto marcado pelo alívio ao ver Pedro, a quem conhecia desde criança, são e salvo. Após um abraço emocionado, ela informou que Mateus estava dormindo tranquilamente, como se de alguma forma soubesse que aquela noite seria especial. Posso vê-lo? Perguntou Pedro, a voz trêmula de ansiedade. Claro, respondeu Augusto, mas talvez seja melhor esperar até amanhã para uma apresentação formal. Ele acabou de pegar no sono e a rotina é importante para crianças pequenas. Só quero olhar para ele, insistiu Pedro. Prometo não acordá-lo. Augusto assentiu, compreendendo a urgência daquele pai que havia passado meses separado de seu filho. Conduziu Pedro até o quarto de Mateus, agora decorado com temas infantis, iluminado apenas pelo abajur em forma de lua. Yasmin o seguiu silenciosamente, como uma pequena sentinela. No berço, Mateus dormia pacificamente, um braço jogado sobre a cabeça, o outro segurando frouxamente o relógio de bolso que raramente deixava. Seus cabelos escuros formavam pequenos cachos na testa, e sua respiração era suave e regular. Pedro aproximou-se com passos hesitantes, como se temesse que o momento pudesse se despedaçar com qualquer movimento brusco. Quando finalmente alcançou, o berço, as lágrimas que havia contido durante a viagem inteira começaram a fluir livremente. Ele cresceu tanto, sussurrou maravilhado. Está tão saudável, tão em paz. Ele é uma criança feliz, confirmou Yasmin, posicionando-se do outro lado do berço. E muito esperto. Já sabe montar quebra-cabeças sozinho. Pedro estendeu a mão trêmula, tocando levemente os cabelos do filho. O pequeno se mexeu em seu sono, mas não acordou. Apenas agarrou o relógio com mais força. Obrigado, disse Pedro, voltando-se para Augusto e Yasmin. Obrigado por cuidarem dele quando eu não pude, por darem a ele o que eu não consegui dar. As palavras carregadas de gratidão genuína e remorso criaram um momento de conexão entre os três,
um entendimento silencioso de que, apesar de todas as circunstâncias extraordinárias que os haviam reunido, estavam agora unidos por algo mais forte que laços de sangue, o amor por aquela criança adormecida. Na manhã seguinte, o reencontro oficial aconteceu durante o café da manhã. Mateus, sentado em sua cadeira alta, brincava alegremente com pedaços de fruta quando Pedro entrou na sala de jantar. O pequeno ergueu os olhos, curioso com a presença do estranho, mas sem o medo que seria esperado. Mateus, disse Yasmin suavemente, esse é o Pedro. Ele é especial. Pedro se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado da cadeira alta, para ficar no nível dos olhos do filho. Oi, Mateus, disse, a voz embargada pela emoção. Para surpresa de todos, o menino sorriu, um sorriso radiante que iluminou seu rostinho. Estendeu um pedaço de banana amassada na direção de Pedro, um gesto de oferta que era sua forma favorita de fazer amizade. Papa, disse, olhando interrogativamente para Yasmin, como se buscasse confirmação. O silêncio caiu sobre a sala. Ninguém havia ensinado essa palavra a Mateus. Ninguém havia mostrado fotos ou falado explicitamente sobre Pedro como seu pai. E ainda assim, algo no reconhecimento instintivo da criança havia atravessado as barreiras do tempo e da separação. Sim, Mateus, confirmou Yasmin, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. É o seu papa. As semanas seguintes foram de adaptação e descobertas. Pedro, inicialmente hesitante sobre ficar na mansão, acabou aceitando ocupar um dos quartos da ala leste, próximo às crianças. Suas interações com Mateus evoluíram naturalmente, como se o tempo perdido fosse sendo gradualmente preenchido por momentos compartilhados. Banhos, refeições, brincadeiras no jardim, canções de ninar. Com Augusto, a reconciliação foi mais lenta, marcada por conversas difíceis sobre o passado, reconhecimento mútuo de erros e a construção paciente de uma nova forma de se relacionarem, não mais baseada em expectativas e julgamentos, mas em respeito e aceitação. Nunca imaginei que você pudesse mudar tanto, comentou Pedro uma noite, enquanto observavam juntos Mateus adormecido. O homem que conheci não teria transformado sua casa, sua empresa, sua vida, por causa de duas crianças que nem conhecia. O homem que você conheceu estava perdido, admitiu Augusto. Precisou quase perder tudo para encontrar o que realmente importa. A dinâmica, mais complexa, no entanto, era entre Pedro e Yasmin. A menina, que havia sido a principal cuidadora de Mateus por tanto tempo, observava com um misto de felicidade e apreensão a crescente ligação entre pai e filho. Embora nunca expressasse abertamente, seu maior medo era tornar-se supérflua, descartável. Um medo profundamente enraizado em sua história de perdas e abandonos. Pedro, sensível a essa dinâmica, fazia esforços conscientes para incluí-la em todos os momentos. Com Mateus, reconhecendo abertamente seu papel fundamental na vida do menino. Você é a heroína dessa história, sabia? Disse a ela uma tarde, enquanto observavam Mateus brincando no jardim. Sem você, eu teria perdido meu filho para sempre. Yasmin o estudou com aqueles olhos sérios que pareciam enxergar além das palavras. Você vai ficar aqui? Para sempre? Esse é meu plano, respondeu ele honestamente. Mas sei que as promessas de adultos não significam muito para você depois de tudo que passou. Então, em vez de prometer, vou mostrar, dia após dia, que não vou embora novamente. A confiança entre eles cresceu lentamente, alimentada por interesses compartilhados que Pedro foi descobrindo. A paixão de Yasmin por matemática o fascinava, e ele começou a estudar com ela, criando jogos e desafios que transformavam equações em aventuras. Em troca, ensinou-lhe a tocar violão, maravilhando-se com a facilidade com que seus dedos pequenos dominavam os acordes, como se a matemática e a música fossem linguagens irmãs em sua mente brilhante. A vida na mansão encontrou um novo ritmo. Pedro, após muita reflexão, decidiu não retomar os estudos de administração, optando por um curso de música,
o sonho que havia abandonado sob pressão de Augusto anos antes. Para surpresa de muitos, o pai não apenas aceitou a decisão, como a apoiou entusiasticamente. A vida é curta demais para viver os sonhos de outra pessoa, disse Augusto, quando Pedro expressou preocupação sobre sua reação. Aprendi isso da maneira mais difícil. Enquanto isso, o Centro Comunitário Novos Horizontes florescia no Capão Redondo. O projeto, inicialmente visto com ceticismo por muitos, tornava-se um modelo de desenvolvimento social, atraindo a atenção de outros empresários e até de autoridades públicas. Yasmin continuava envolvida, agora acompanhada por Pedro, que oferecia aulas de música para crianças da comunidade. Foi durante uma dessas visitas ao centro que a história deu uma reviravolta inesperada. Uma jovem mulher de aproximadamente 30 anos, elegantemente vestida e com uma postura que exalava autoconfiança, entrou no escritório onde Augusto revisava alguns documentos. "Senhor Mendonça?", perguntou ela, estendendo a mão em cumprimento. "Sou Patrícia Cavalcante, advogada representando Sofia Almeida." "Sofia Almeida?", repetiu Augusto, o nome não lhe dizendo nada. "A mãe biológica de Mateus", explicou a mulher, seu tom profissional mascarando a bomba que acabara de soltar. "Ela deseja retomar contato com seu filho." A notícia atingiu a família como um tornado. Pedro, que havia retornado à mansão quando Augusto o contatou imediatamente, negava veementemente a possibilidade. "A mãe de Mateus se chamava Juliana Campos", insistiu, pálido de choque. "E ela faleceu no parto. Eu estava lá. Vi tudo acontecer." "Senhor Mendonça e o mais jovem", respondeu a advogada com uma calma estudada. "Minha cliente tem documentação que prova ser a mãe biológica da criança, inclusive exames de DNA realizados secretamente com uma amostra de cabelo obtida durante uma visita ao centro comunitário." "Isso é invasão de privacidade", explodiu Augusto. "É absolutamente ilegal. Os fins justificam os meios quando se trata de reunir uma mãe a seu filho", retrucou Patrícia. "Sofia apenas deseja conhecer a criança. Inicialmente visitas supervisionadas. Com o tempo, talvez guarda compartilhada." "E por que ela desapareceu por quase 2 anos?", questionou Pedro, a voz trêmula de raiva e medo. "Por que abandonar um recém-nascido se agora quer tanto esse reencontro?" A advogada consultou suas anotações, como se recitasse um roteiro ensaiado. "Minha cliente enfrentava circunstâncias complicadas na época, problemas financeiros, emocionais. Ela não estava em condições de criar uma criança. Agora sua situação melhorou consideravelmente. Coincidentemente, após descobrir que o avô do menino é um dos empresários mais ricos de São Paulo", observou Augusto acidamente. "Insinuações não nos levarão a lugar algum, Sr. Mendonça", respondeu Patrícia imperturbável. "Os fatos são claros. Sofia é a mãe biológica. Ela tem direitos legais e está disposta a lutar por eles caso seja necessário." Após a saída da advogada, a mansão mergulhou em um clima de angústia e incerteza. Pedro caminhava de um lado para outro, alternando entre negação raivosa e medo paralisante. Augusto contatou imediatamente Dr. Ricardo, seu advogado, solicitando uma investigação urgente sobre Sofia Almeida e suas alegações. Yasmin, que havia escutado tudo em silêncio de seu esconderijo no corredor, buscou Mateus e o levou para o jardim, mantendo-o distraído com jogos e histórias, protegendo-o da tempestade emocional que se formava dentro da casa. Nos dias que se seguiram, a investigação revelou uma história perturbadora. Sofia Almeida era, de fato, a mãe biológica de Mateus, mas não Juliana Campos, como Pedro acreditava. A mulher que ele havia conhecido na faculdade, com quem tivera um breve relacionamento, não era quem dizia ser. Seu verdadeiro nome era Sofia, e ela havia forjado uma identidade falsa como parte de um elaborado esquema para se aproximar da família Mendonça. "Ela pesquisou tudo sobre você", explicou o detetive a Pedro. "Sabia que você frequentava aquele café perto da faculdade, sabia seus horários, seus gostos, o encontro casual, o romance, tudo foi planejado." "Mas por quê?", perguntou Pedro, devastado pela revelação.
Dinheiro, aparentemente. Ela vem de uma família de classe média que perdeu tudo em investimentos fracassados. Tornou-se obcecada com a ideia de recuperar o status perdido. Quando engravidou, planejava revelar tudo a você e seu pai, exigindo uma compensação financeira substancial. Mas então você brigou com seu pai, saiu de casa e o plano desmoronou. E a tal morte no parto? Questionou Augusto. Pura ficção. Ela deu à luz em um hospital público, sob o nome falso, e depois simplesmente desapareceu, deixando o bebê com Pedro. Provavelmente esperava que ele procurasse sua família eventualmente, mas quando isso não aconteceu, ela perdeu o rastro do próprio filho, completou Pedro, a voz carregada de desprezo. Exatamente. Até ver as notícias sobre o novo projeto filantrópico do famoso empresário Augusto Mendonça, incluindo fotos dele com o neto recém-descoberto. A batalha legal que se seguiu foi exaustiva. Sofia, através de sua advogada, apresentou toda a documentação que comprovava ser a mãe biológica de Mateus, exigindo direitos de visita e, eventualmente, guarda compartilhada. A família Mendonça, por outro lado, contestava com base no abandono deliberado e na manipulação emocional. Durante todo o processo, Yasmin permaneceu como uma rocha, firme, inabalável em sua determinação de proteger Mateus. Foi ela quem insistiu em estar presente durante a primeira visita supervisionada, quando Sofia finalmente conheceu, ou reconheceu, o filho. O encontro ocorreu na mansão, sob a supervisão de assistentes sociais e advogados de ambas as partes. Sofia chegou impecavelmente vestida, carregando presentes caros e um sorriso ensaiado. Mateus, agora com quase 2 anos e meio, mostrou-se reservado, escondendo-se atrás das pernas de Yasmin. Mateus, querido, disse Sofia docemente, ajoelhando-se, para ficar na altura do menino. Sou eu, a mamãe. Trouxe presentes para você. O pequeno olhou para ela com desconfiança, depois para Yasmin, como se buscasse orientação. A menina, embora sua expressão permanecesse neutra, segurou firmemente a mão de Mateus. Talvez ele precise de tempo, sugeriu a assistente social. É uma situação nova para ele. Sofia tentou novamente, desta vez oferecendo um carrinho de controle remoto caríssimo. Olha só o que a mamãe trouxe. Não é legal? Mateus olhou para o brinquedo com interesse momentâneo, mas não se moveu, de seu lugar seguro ao lado de Yasmin. Ele gosta mais de livros, disse a menina calmamente. Tá, blocos de montar, coisas que fazem ele pensar. O comentário, feito sem malícia aparente, claramente irritou Sofia, que lançou a Yasmin um olhar gelado antes de retomar seu sorriso artificial. Bem, mamãe vai trazer livros da próxima. Vez então, disse ainda dirigindo-se exclusivamente a Mateus. Muitos livros para lermos juntos. Ao final da visita, que durou 1 hora tensa, Sofia se despediu com beijos exagerados e promessas de retorno frequente. Assim que ela saiu, Mateus correu para Pedro, erguendo os braços para ser carregado, um gesto claro de onde estava sua verdadeira segurança emocional. As visitas continuaram nas semanas seguintes, sempre supervisionadas, sempre tensas. Sofia trazia presentes cada vez mais extravagantes. Falava de planos grandiosos para quando pudesse levar Mateus para passeios especiais. Disney, Europa, cruzeiros de luxo. Sua estratégia era clara: impressionar com recursos materiais o que não conseguia construir emocionalmente. Foi durante a 5ª visita que o momento decisivo aconteceu. Sofia, frustrada com a contínua resistência de Mateus, perdeu momentaneamente a compostura, quando o menino recusou-se a se afastar de Yasmin para uma foto exclusiva com ela. Venha aqui agora, exigiu, o verniz de doçura rachando para revelar. Impaciência. Quero uma foto só com você. Quando Mateus se agarrou ainda mais firmemente a Yasmin, Sofia estendeu o braço e tentou puxá-lo. O movimento brusco assustou o pequeno, que começou a chorar. Não, exclamou ele, sua primeira negativa clara. Quero Yaya, quero Papa. Sofia recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sou sua mãe, disse, a voz trêmula de raiva contida. Esses estranhos não são sua família. Eu sou sua família.
Foi quando Mateus, em um momento de clareza impressionante para sua idade, olhou diretamente para Sofia e disse, com a certeza absoluta que só as crianças possuem: não. Yaya é família. Papa é família. Vovô é família. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sofia encarou o filho, depois Yasmin, depois os assistentes sociais que testemunhavam tudo. Com um movimento brusco, pegou sua bolsa de grife e saiu da sala, os saltos altos batendo furiosamente contra o piso de mármore. 2 semanas depois, a advogada de Sofia entrou em contato. Sua cliente estava disposta a abrir mão da batalha pela guarda em troca de um acordo financeiro substancial. A proposta foi prontamente recusada. Não negociamos com o futuro de Mateus, declarou Augusto firmemente. Se ela realmente se importa com o bem-estar do filho, deveria perceber que ele já tem uma família que o ama. Surpreendentemente, Sofia não insistiu. Talvez tenha percebido que a batalha seria longa e com poucas chances de sucesso, dadas as circunstâncias do abandono inicial. Ou talvez, em algum canto remoto de seu coração, tenha finalmente compreendido que o bem-estar de Mateus estava realmente em primeiro lugar na mansão Mendonça. Com a ameaça de Sofia diminuindo no horizonte, a família pôde finalmente respirar, aliviada. Pedro oficializou a guarda de Mateus com Augusto como guardião secundário, e em um movimento que surpreendeu a todos, exceto aqueles que realmente os conheciam, ambos solicitaram oficialmente a adoção de Yasmin. Você já é parte desta família em todos os sentidos que importam, explicou Augusto à menina, quando lhe apresentaram a proposta. Isso apenas tornaria oficial no papel o que já é verdade em nossos corações. Os olhos de Yasmin, geralmente tão controlados, transbordaram de lágrimas. Eu posso pensar? Pediu, a voz pequena. Claro, respondeu Pedro, trocando um olhar, preocupado com Augusto. Leve o tempo que precisar. Por 3 dias, Yasmin permaneceu pensativa, observando a dinâmica familiar como se a visse com novos olhos. Passeava pelos corredores da mansão, visitava o quarto de Mateus enquanto ele dormia, sentava-se no escritório de Augusto em silêncio, acompanhava Pedro em suas sessões de música no jardim. Na manhã do 4º dia, durante o café da manhã, ela finalmente falou: Eu quero ser adotada. O alívio e a alegria foram visíveis nos rostos de Pedro e Augusto. Mateus, captando a energia positiva, bateu palmas entusiasticamente, embora claramente não compreendesse o significado completo do momento. Mas, continuou Yasmin, séria, como sempre quero manter meu nome. Yasmin Santos era o nome da minha mãe e não quero esquecê-la. Yasmin Santos Mendonça, sugeriu Pedro gentilmente. O melhor dos 2 mundos, o passado que te formou e o futuro que construiremos juntos. A menina considerou por um momento, depois assentiu, um raro sorriso iluminando seu rosto. Yasmin Santos Mendonça, repetiu testando como soava. Eu gosto. O processo de adoção, apesar de toda a influência e recursos de Augusto, levou quase 1 ano para ser concluído. Durante esse período, a família continuou a se fortalecer. Mateus crescia saudável e feliz, cercado de amor e estímulos. Pedro encontrava seu caminho na música, não mais como uma rebeldia contra o pai, mas como uma vocação genuína. Augusto expandia seu trabalho social, agora com a colaboração ativa de Pedro, e os insights matemáticos de Yasmin para otimizar recursos e impacto. Finalmente, em uma ensolarada manhã de primavera, a juíza Helena Couto bateu o martelo, oficializando a adoção de Yasmin Santos Mendonça. É com grande satisfação, declarou a magistrada, que reconheço oficialmente o que claramente já é uma realidade. Vocês são uma família, não pelo sangue que compartilham, mas pelo amor que escolheram dar uns aos outros. Naquela noite, a mansão Mendonça, antes um símbolo de poder e isolamento, estava iluminada e cheia de vida. Amigos, funcionários, parceiros do centro comunitário, todos se reuniram para celebrar a oficialização da família que já existia em seus corações muito antes de existir no papel.
No jardim, sob as estrelas de São Paulo, que raramente podiam ser vistas através da poluição, mas que naquela noite pareciam brilhar especialmente para eles, Augusto observava sua família. Pedro tocava violão, acompanhado timidamente por Yasmin, que aprendera alguns acordes básicos. Mateus dançava ao redor deles, ocasionalmente parando para bater palmas descompassadas, mas entusiasmadas. Marina se aproximou, trazendo uma taça de champanhe. Quem diria, não é, senhor? Augusto sorriu, os olhos úmidos de uma emoção que não tentava mais esconder. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui com esta família, teria achado impossível. Sabe o que eu acho? Disse a governanta que, após décadas de serviço, havia conquistado o direito de ocasionalmente filosofar com o patrão. Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Augusto assentiu, as palavras ecoando verdades que havia descoberto da maneira mais difícil e mais recompensadora. Vovô, chamou Mateus, correndo em sua direção com os braços estendidos. Vem dançar. Sem hesitação, Augusto Mendonça, o homem que um dia fora conhecido apenas por sua frieza nos negócios, entregou sua taça a Marina, pegou o neto nos braços e se juntou à dança improvisada. Ao redor deles, sob as estrelas de uma noite perfeita, a família que o destino havia reunido das maneiras mais improváveis continuava a criar sua própria história, não mais definida por perdas e separações, mas pelo amor que haviam escolhido dar uns aos outros, a cada dia.